Pessoal, tudo bem? Eu acredito de fato que a ordem está invertida, tá? Eu vou tentar explicar aqui mais ou menos. Alguns de vocês vão concordar comigo, vão crer como eu creio, outros provavelmente não, mas eu tenho que fazer, tenho que falar, tenho que trazer essa minha contribuição, tá? Que ordem que está invertida? O que é que está invertido? Nós assumimos um papel diário, né, nessa vida, durante nossos 80 anos, 90 anos, quem tiver um pouco de sorte, não sei, uns 100 anos. Bom, você vê que é um pedaço de tempo curto, né? Enfim, mas comparado à história, né? Mas nós temos aí esses anos pela frente e nós encaramos isso como nós aprendemos na escola, como aprendemos, costumamos aprender em casa, como o mundo ensina pra gente, nos livros, não boas literaturas, as boas não falam assim, mas e as músicas hoje, né? O nosso tempo, nesse século XXI daqui, com certeza é muito mais, isso tem muito mais potência agora, ok? Aquilo que é material, aquilo que é simplesmente material, né? Concreto, coisas, ou até mesmo que não seja concreto, mas que seja muito voltado para um desenvolvimento pessoal, uma coisa muito humanista nesse sentido, tá? Tá muito mais em vigor, tem muito mais potência nos nossos dias. Com certeza a gente vê isso em livros, né? Aliás, o C.S. Lewis já apontava isso no século passado, né? Mas ainda assim, e ele já estava assustado com tudo isso, mas a gente se assusta acho que um pouco mais, né? Porque o negócio tomou uma outra proporção. Mas, bom, a gente tem essa potência máxima, eu acredito, desse materialismo, desse desenvolvimento próprio, pessoal, enfim, essa carreira, essa coisa toda do mundo moderno. Isso tomou uma proporção diferente por conta da internet e as inteligências artificiais hoje, hoje eu não tenho desempenhado muito trabalho nisso, mas eu já trabalhei um pouco tempo, né? Alguns meses, um ano passado, eu trabalhei bastante nessa área da inteligência artificial, hoje eu faço pouca coisa, mas ela não nos deu o que a gente esperava, né? É como se tivesse, agora nós estamos empoderados, sabe assim, temos um poder que antes a gente não tinha. É um negócio de louco, porque tudo hoje basicamente virou commodity, né? Um texto virou commodity, conteúdo virou commodity, tudo isso tem a roda aqui, você pegar, você faz o que você quiser de um negócio mais intelectual possível, você joga na internet, você consegue trazer conteúdo, fazer uma série de coisas. Eu poderia estar aqui falando, não poderia ser eu, poderia ser uma inteligência artificial, por exemplo. E assim por diante, né? Mas isso, na verdade, traz ainda mais o poder, eu acredito, né? Apesar de corromper e potencializar essa coisa material, humanista, essa coisa mais... Mas também, por outro lado, também traz a humanização da coisa. Porque conteúdos assim, ou, enfim, pessoas, como não são commodities, elas vão ficar raras. As pessoas vão ficar raras, não é isso? Aparecendo na internet, já é raro as visitas, estar com pessoas, já vão ficar ainda cada vez mais raro. Vai ficar cada vez mais raro, e se é raro, é mais valioso. Essa lei da oferta e da demanda, perfeito? Bom, depois a gente fala sobre isso. Mas tem aí, né, tudo isso isso potencializa a gente, potencializa o nosso dia, nossas tarefas, uma série de coisas. Né? Tudo ficou mais simples, mais fácil de fazer, desenvolver. Desde um site, desde uma automação por inteligência artificial, texto, post, qualquer coisa que a gente pensar no mundo virtual, até material, você consegue fazer hoje com a internet, com a inteligência artificial, com uma série de possibilidades. Então, o que tínhamos já estávamos caminhando, né, como inclusive Lewis fala nesse Abolição do Homem, né, nessa direção, ok, desse mundo material, dessa coisa muito simplória ali, sem muito valor eterno das coisas. Estamos caminhando nessa direção e demos um acelerado, o mundo deu uma acelerada com a internet, com globalismo, talvez, não sei, globalização, né? Globalismo não, globalização, e com certeza com a inteligência artificial temos uma outra proporção. Então, estamos de fato correndo nessa direção cada vez mais
onde o que é material vai se tornando cada vez mais importante. Ele tem o seu valor enaltecido, ok? E aí, o contrário, aquilo que tem um valor eterno, aquilo que tem um valor invisível das coisas, invisível mesmo, né? Que muitas vezes a gente não consegue enxergar, não é material, não está ali, vai ficando cada vez, eu não vou dizer que ele vai se perdendo, mas cada vez mais difícil de crer, sabe assim? De enxergar. Ele está ali, sempre esteve. E com isso eu quero dizer o mundo espiritual mesmo, sabe? As coisas espirituais. Nós vamos perdendo de vista. Vamos perdendo de vista, porque não está mais no nosso dia a dia. O que está no nosso dia a dia são as telas. São basicamente as telas, né? O nosso trabalho, aquela correria e feed e tal, uma série de coisas, e trabalho, e planilha. Bom, isso está todo dia na nossa frente. Cada vez mais horas, mais telas. E é o que a gente vai absorver. Aquilo que a gente absorve é o que somos também. Então, fica muito difícil crer qualquer coisa que seja diferente disso. Que não esteja na tela, que enfim, que seja invisível, né? Que não esteja ali presente. E com isso eu quero dizer que estamos perdendo a capacidade dessa sensibilidade do mundo espiritual, daquilo que não conseguimos ver, às vezes conseguimos ver, mas que não conseguimos ver de fato ali, do mundo espiritual, porque, a gente está recheado e tomado realmente por uma outra direção. E depois podemos falar mais sobre isso também. Então, está cada vez mais difícil a gente ir nessa direção de enxergar esse mundo espiritual, ou que envolve o mundo espiritual, ou que envolve a oração, ou que envolve falar com o Pai, falar com Deus, né? Orar pelos irmãos, toda essa trajetória que envolve isso. Mas principalmente a nossa origem, quem somos de fato, ok? Eu não me lembro se foi o vice do Borges ou foi uma outra pessoa, não lembro. A frase é o seguinte: nós não somos seres humanos, não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual na Terra, nessa passagem nossa de 100 anos. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Isso muda tudo. Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Ser espiritual. Somos seres espirituais tendo também uma experiência humana. Somos espíritos e aí somos encarnados. Temos um corpo, né? Temos uma alma e habitamos um corpo. Nessa ordem, espírito, alma e corpo. Eu não vou entrar nisso a fundo, essa não é a proposta do vídeo. A questão é que, se de fato lembrarmos disso, entendermos isso, voltarmos a essa origem em que Deus em espírito fez o homem espírito e depois deu a ele um corpo e também uma alma. Então a nossa origem é como seres espirituais que habitam no corpo e têm uma experiência humana na Terra. Isso tem que ser lembrado diariamente. Por conta disso tudo que eu falei, é difícil perceber, está cada vez mais difícil lembrar e ver isso, mas estamos perdendo essa sensibilidade, perdendo isso de vista. Meu pai sempre me alerta isso, outras pessoas, a gente vê também na internet falando sobre isso, mas eu escutei isso muito do meu pai, né? Não exatamente com essas palavras, mas em meio a tanto trabalho, em meio a tanto empenho, em meio a tanta... Onde é que estão as orações? Onde é que está a experiência com Deus de fato espiritual? Onde é que está a oração pelos irmãos, por curas, por milagres, por sinais, por maravilhas? Onde é que está? Onde está tudo isso? Então, a gente se envolve tanto, seja no mundo da internet, nos afazeres nossos, e perdemos de vista, perdemos essa sensibilidade. E eu estou falando de mim, ok? Talvez você se identifique com isso. Mas eu queria chamar a atenção esse ponto. Precisamos entender a nossa origem como seres espirituais, porque tudo, e assim eu creio, você pode discordar, tá tudo bem? Tudo acontece do mundo espiritual para o mundo natural, para o mundo material. Nessa ordem, assim eu creio. Então, essa é a nossa origem, né? Como filhos de Deus. Se essa é a nossa origem, se somos seres espirituais, essa deveria ser a ordem de todas as coisas. Primeiro, eu vou batalhar, vou lutar
de uma forma, eu não queria dizer batalha espiritual, mas de uma forma espiritual. Com o joelho dobrado seria a melhor forma. Não em pé, trabalhando com meus computadores, com os meus braços fortes, achando que eu com todas as estratégias do mundo, as coisas vão acontecer. E não acontecem. Não acontecem. Porque falta o entendimento e a compreensão e a batalha, a luta que devemos ter todos os dias. Como dizemos, levantamos todo dia para matar um leão no trabalho. Bom, e cadê a luta de fato no mundo que realmente importa? Que talvez seja mais real do que o mundo material, que é o mundo espiritual. Cadê de fato os joelhos dobrados, onde nós estamos ali clamando, orando, pedindo ao Pai por uma intervenção na nossa rotina, nos nossos afazeres, no nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa saúde. Não, queremos resolver com o melhor plano de saúde, com mais dinheiro, com mais segurança, com qualquer outra coisa e parece que vai dar certo, mas não dá. Não é sustentável, não se sustenta. Por quê? Porque é um terceiro plano, é um segundo plano. O primeiro plano, onde de fato o mundo acontece, as coisas acontecem, assim eu creio, de novo, vou falar, você pode discordar, não tem problema mesmo, fique em paz. É ali que acontece, bom, se esse é o primeiro plano, se essa é a origem, eu creio que é onde deveríamos mais estar engajados e batalhar, e lutar, e botar empenho, esforço nisso, através da oração, de joelhos dobrados. Então, seja eu aqui ajoelhado, orando pela minha casa, pela minha família, pela saúde, por tudo que envolve, inclusive o que eu faço, nesse momento eu estou tendo mais intimidade com o Pai, com Deus, com essa família que eu faço parte, que Ele me chamou para fazer parte, te chama também para fazer parte, basta você dizer sim. E aí estamos entregues a isso, a essa família, a Deus. E aí, nesse momento onde eu me rendo, porque não é uma batalha lá muito glamourosa, né? É humilhante, porque eu estou de joelhos diante de alguém que pode realmente fazer algo por mim. E Ele é Pai, Ele quer fazer, Ele quer dar, Ele quer resolver todos os meus problemas. Mas assim, Ele poderia de fato resolver todos os meus problemas, mas não é esse o maior interesse, o maior desejo do Pai. O maior desejo do Pai é que o filho esteja perto. Você que é pai, você sabe. Você pode dar infinitos presentes para o seu filho, mas você quer estar perto, você quer presença, você quer intimidade, você quer estar ali junto, participar da vida, unidos. Bom, assim também é o nosso Pai. Então, estar ali com o Pai, nessa intimidade, nessa vida compartilhada e também nessa batalha que podemos chamar de intercessão, colocando a nossa vida diante de Deus, nossas ações, nossos trabalhos, colocando nossos irmãos, levando nossos irmãos até Deus em oração. Pai, eu te apresento fulano, te apresento ciclano, olha, assim, enfermidade, enfim, traz provisão, traz realmente alento, traz que ele sinta o seu cheiro suave, que ele esteja realmente sentindo o seu alento nesta manhã, neste dia, dê vigor, dê ousadia, dê amor, dê paz e assim por diante. Então, nós precisamos de fato ir nessa direção, voltar à origem que somos. Se você querer sim, amém, né? Glória a Deus por isso, se não, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se é o que somos, né? Se assim fomos criados, então se a gente entender isso muda tudo e molda tudo, reconfigura tudo. Vamos parar um tempo, né? Durante o nosso dia, tanta correria. Se a gente parar um segundo, a gente vai e lembrarmos-nos disso, de que fato somos isso, assumindo isso. Bom, a gente vai lutar de forma diferente. Tá? A gente não vai sair daqui com a melhor estratégia, com a melhor forma, bom, para venda, para os meus negócios, para acontecer. Bom, isso vai fazer parte, isso precisa, é natural, ok? Isso é. Só que onde deveríamos mais colocar esforço e empenho, onde de fato as coisas acontecem, a gente não está colocando, não estamos fazendo. E talvez seja isso, tá? Talvez seja isso que esteja faltando. Para mim, na minha vida, na minha experiência, era isso de fato que estava faltando. Para algumas coisas virar de ponta cabeça. Tá? Uma delas é esse projeto aqui de estar com vocês, de estar compartilhando uma série de coisas e tantas outras. Trabalhos que a gente faz aqui, outras coisas que depois eu posso trazer em casa. Sabe? Na saúde,
em tantas áreas que temos dentro de casa, servindo dentro de casa, enfim, começa em casa. Mas para que tudo isso tomasse uma proporção que Deus exige de cada um dos seus filhos, que Jesus exige, né, sendo parecido com Ele, uma exigência muito alta, na minha experiência, preciso enxergar isso todos os dias. Mateus, primeiro você lembra que você é espírito, sabe assim, também tem um corpo, uma série de coisas, tem toda a vida natural, não estou dizendo do espiritualizando, pensar, espiritualizando as coisas, não é isso não tem a ver com isso não. A vida natural, ela é legítima, precisamos de água para beber, de comida para comer, de pagar as contas, ela é real, ela é legítima, ok? Não tem uma troca de uma coisa por outra, é só uma ordem diferente. Primeiro uma, na sequência as outras, né? Se isso está melhor, se isso está tendo o que precisa para ter o melhor empenho possível, a consequência vai chegar na vida natural, na vida na vida cotidiana e assim por diante, ok? Agora, se colocamos o que é material, o que é nesse mundo mais humanista primeiro, e aí a gente não alcança o que deveríamos alcançar na esfera espiritual, podemos colocar assim, ok? Então, provavelmente, bom, pode ser, tá? Como foi na minha vida, pode ser que seja para sua. Isso eu sei que é diário, tá? Não é só isso uma vez assim aconteceu, não. Daqui a algum tempo acontece de novo, daqui a outro mês mais um vigor, mais uma experiência, e assim por diante, é sempre. Mas para mim eu tive uma experiência disruptiva nesse sentido e que talvez o que falta na sua vida também, né? Nos seus negócios, na sua família, seja voltar e entender novamente, eu preciso ter sensibilidade para a origem de todas as coisas. E a origem de todas as coisas é no Espírito. É no Espírito. E de toda a sequência humana de experiência, de corpo, de alma, de vida no dia a dia, é uma consequência de tudo isso. Ok? Então, como é que eu vou lutar o que eu preciso lutar todo dia? Mas não só de forma humana, mas de forma espiritual. Bom, é com o Pai, é com o Espírito. É joelho dobrado mesmo. É diante dele mesmo, prostrado com ele mesmo. Bom, tem uma série de possibilidades. A gente pode ir na contemplação, na solitude, leitura da palavra, tem infinidade de possibilidades. Mas temos que ter um relacionamento com um ser de fato divino, eterno, né? Que é o Criador de todas as coisas, mas com certeza sabe o Criador, o que a sua criatura precisa do que a própria criatura. A criatura não sabe o que ela precisa. O Criador dela é que sabe o que ela precisa. Então tá tudo bem, é a melhor coisa, é o melhor passo que podemos dar. Vamos nessa direção, ok, meus amigos? De realmente entrega e empenho nessa direção, tá? Da nossa origem, que é uma luta espiritual todos os dias e assim por diante. Tá bom? Bom, fica por aqui. Meu recado, eu queria... Era para ter falado antes, mas se você está curtindo esse vídeo até aqui, se você gosta, se inscreve no canal, tá? Deixa o seu like aqui também. Não sei se já tem um link aqui para você se inscrever no e-mail também, que eu vou mandar os materiais por e-mail e outras coisas. A gente fica um relacionamento mais próximo ali, é interessante, tá bom? Mas você pode se inscrever no canal aqui e compartilhar o vídeo também, tá bom? Forte abraço.